A paz do Senhor Jesus, livro de Esté, capítulo 6, versículo 1. Então fugiu o sono do rei e ele mandou trazer o livro dos registros. O livro dos registros. E estamos estudando o livro de Esté. E essa mensagem é muito importante, porque não ficou lá no passado. Existe um livro, dois registros. Quando a gente morre, a Bíblia diz, segue-se as obras. Segue-se as obras. A única coisa que a gente leva são as obras. E um dia, o livro dos registros vai ser aberto. Na verdade, ele já é aberto. Eu vou te falar de um amigo chamado Davi Adriano. Davi Adriano, muita gente conhece. Davi Adriano. Certa vez, ele trabalhando em uma obra, ele cai em mais de 6 metros de altura, de pé direito. Mais de 6 metros. E despenca. Ele vem caindo, queda livre. Segundo as pessoas que estavam lá, olhando e vendo o cenário pintado, existia pontas de vergalhões apontadas. Vergalhões fincados com as pontas apontadas. E é justamente ali em cima que cairia o Davi Adriano, em cima daquelas pontas. Mas aí então, eu estou fazendo uma analogia, uma conjectura. Então Deus abre o livro das obras, naquele momento. Estou falando de uma forma para você entender, Deus não precisa abrir nada. Mas para você entender, Deus abre o livro das obras. E olha as obras de Davi Adriano, que é um varão que sempre trabalhou na obra de Deus, estava presente nos mutirões, nas obras para ajudar os irmãos, casa de pastores, construção de santuário. Davi Adriano sempre estava presente. Então, Deus abre os livros das obras e Davi está caindo. E Deus olha, tem saldo comigo. E ele, Davi Adriano, que ia cair em cima daquelas pontas de ferro, não caiu. Foi desviado. Deus falou, tem saldo. O anjo pegou e tirou Davi Adriano daquelas pontas de ferro. Ele caiu do lado. Mas a projeção, quem estava ali viu, era em cima. Ia ser espetado, desculpa a expressão, como um churrasco. E o óbito, a morte, seria na certa. Mas ele tinha um saldo com Deus. Então, ao bater no chão, saiu sangue para todo lado. Mas Davi Adriano foi medicado, hospitalizado. E não ficou nenhuma sequela. Nenhum osso se partiu dessa altura toda. Porque ele tinha saldo com Deus. A gente conhece a história de Mardoqueu. Ninguém foi ignorado, ele fez um bem, né? Talvez seja o teu caso, muita gente não faz o bem. A Bíblia está escrita assim, faz o bem sem olhar a quem. As pessoas não fazem o bem porque olha, isso aí merece? Não, não merece não. Isso aí, eu ajudar esse traste,
olha para o outro assim e desmerece. Não, não merece. Vou ajudar isso aí nada. E deixa de fazer o bem. E o livro está lá. Segue-se as obras. Tem muita gente deixando de fazer o bem, olhando para o mérito. Jesus diz assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E que amor é esse? Amor incondicional, sem exigir nada em troca. Você tem que mudar, tem que ser santo, tem que agir assim, tem que pensar assim. Não. Ele não exigiu nada, nem de mim, nem de você. Ele simplesmente nos ama do jeito que nós somos, do jeito que eu sou. Ele me ama. E a graça, o favor não merecido, nós termos sido os eleitos cidadãos dos céus por 3 votos, Pai, Filho e Espírito Santo, não foi por mérito, não foi porque Deus viu nada de bom em nós, não. Não foi porque as nossas obras eram boas, não. Não. Você tem feito bem? Tem aproveitado as oportunidades que Deus tem te dado de fazer o bem? Sem olhar a quem. Ou seja, não olhe mérito, não olhe de que família que é, se merece, se não merece. Você tem aproveitado as oportunidades de fazer o bem? Aí está lá Mardoqueu, ninguém nem lembrou do coitado. Fez um bem e parece que ficou no esquecimento. Mas com Deus não é assim. Quando Deus olhar, como olhou do Davi Adriano, será que você vai ter obras? Será que os irmãos, quando você estiver morrendo, numa situação caótica, os irmãos vão dizer: já vai tarde, não vai fazer falta nenhuma? Ou vão fazer igual fez com Dorcas? Lembra de Dorcas? Se reuniram, lembraram das suas obras e começaram a clamar o Senhor. E o Senhor lhe devolveu a vida. Nós somos o corpo de Cristo. E o corpo deve ter 1 bilhão de células, mais ou menos. Talvez você e eu seja só uma célula dessa. Você tem sido uma célula viva? Ou tem sido uma célula morta, que só causa dor e sofrimento? Tem membro que é assim. Tem membro do corpo que é assim. Você já viu as pessoas que têm comorbidade, que têm um braço praticamente, como é que eu vou falar, morto? Ele depende do outro para movimentá-lo. É um membro que está no corpo, mas igual outro dia foi um homem, tinha um braço morto, precisava de pegar com o outro e ele enfiava no bolso. E tem muita gente nessa situação, e além do braço dele ter aquela comorbidade, ele ainda disse que causava muitas dores, doía muito. E tem membro no corpo de Cristo assim, está morto, não faz nada. Até tem capacidade, mas não tem disponibilidade. Você não pode contar com ele para nada. Não ajuda em nada. Cuidado. Essa mensagem de despertamento. Cuidado quando você for caindo.
um leito de morte, o que vai dizer de você ou de mim? Eu gravei uma mensagem do apóstolo Paulo em três estados, no passado, no presente e no futuro. No passado ele disse: combati o bom combate, eu lutei, eu guerreei, eu fiz a obra de Deus, combati o bom combate. No presente ele disse: guardei a fé. E no futuro ele disse: agora só me resta a coroa da justiça. Quais obras que vão te seguir? Uma mensagem de reflexão. Quais obras que vão te seguir? Fazei o bem sem olhar quem. A gente sabe que Mardoqueu, ele andou no cavalo do rei com a coroa real e foi exaltado grandemente. E aí, quando você estiver diante do rei, quando abrir o livro das obras, como que vai ser? Como que vai ser? Você tem vivido para Deus? Faz essa reflexão aí, tá bom? Aquele abraço, Deus abençoe.